Oi pessoal, eu sou Marisol Rios, Health Coach, e o assunto de hoje é cálcio sem leite. Será possível? Gente, um tema polêmico que tem sido motivo de discussão e crítica, principalmente quando a pessoa olha uma dieta, opa, não tem leite aqui, nem derivados. Vai dar problema? Bom, será mesmo que a gente precisa ingerir o leite e derivados para chegar a uma quantidade ideal de cálcio na dieta? Essa pergunta você mesmo vai responder daqui a pouco. Primeiro eu quero levar vocês a uma reflexão para que vocês encontrem a resposta, beleza? Então a gente vai falar de 4 tópicos, presta bastante atenção nesses tópicos. O primeiro deles vai ser as funções do cálcio para o corpo. O segundo, a quantidade diária de cálcio que cada um de nós precisa ingerir. O terceiro, fontes de cálcio. E o quarto, dicas de aproveitamento do cálcio. Fica de olho ali que a gente já vai para a primeira. Bom, para começar a nossa reflexão, vamos primeiramente entender a importância do cálcio. Eu vou falar um pouquinho das funções do cálcio. A primeira dela é uma função que a maioria de nós certamente já conhece, que está relacionada à formação e manutenção dos ossos e dentes. Outra função do cálcio está associada aí ao funcionamento de músculos, nervos, né? E a gente sabe também que junto com a vitamina K, o cálcio ainda tem função na coagulação sanguínea. Então a gente viu que de forma geral, o cálcio atua em várias funções orgânicas que vão estar ligadas aí no equilíbrio do organismo humano, principalmente formação e manutenção de ossos e dentes. Nosso segundo tópico, a gente vai falar da quantidade diária de cálcio que cada um de nós precisa ingerir, tá? A ingestão geral, falando de forma geral do cálcio, ela varia de 8 a 1.500 miligramas por dia. É claro que isso vai variar, por exemplo, de acordo com a idade. Por exemplo, crianças, né, a parte da infância, isso pode variar de 800 a 1.200 miligramas. O adolescente já precisa um pouquinho mais, 1.200 a 1.500. O adulto, em geral, é 1 grama, né, 1.000 miligramas. E aí já as pessoas idosas, acima de 50 anos, varia de 1 grama, de 1.000 miligramas, a 1.500 miligramas. Então a gente precisa entender que de forma geral essa ingestão de cálcio varia de 800 a 1.500 miligramas. Esse terceiro tópico é bem interessante, que a gente vai falar dos alimentos que são fontes de cálcio. Para um alimento ser fonte, ele precisa ter uma boa quantidade do cálcio, tá? A gente já sabe que no caso que os leites e derivados são alimentos bastante ricos e eu não vou me apegar muito a eles, porque a gente precisa responder a nossa pergunta inicial lá, que é se eu consigo alcançar essa quantidade que eu falei de 800 a 1.000 miligramas de cálcio no dia, sem estar ingerindo leite e derivados. Então eu não vou me apegar muito ao leite, eu vou só apresentar que, por exemplo, 100 gramas de leite tem aproximadamente 120, 125 miligramas de cálcio. E aí guarda isso, porque a gente vai falar de outros alimentos e a gente vai conseguir comparar se esses alimentos têm mais, menos ou tão quanto cálcio quanto 100 gramas de leite, por exemplo. Vou falar um pouquinho primeiro então da aveia. A aveia, eu sempre vou falar 100 gramas do alimento para a gente poder comparar, né, com as 100 gramas, 100 ml no caso do leite que eu falei. 100 gramas de aveia tem 392 miligramas de cálcio, gente. Então dá uma comparada aí. 100 gramas de leite, 125 miligramas de cálcio. 100 gramas de aveia, 392 miligramas de cálcio. Acho que eu não preciso falar mais nada, só começando pela aveia, né? Inclusive foi por isso que eu quis começar por ela. 100 gramas de ovo vai dar em torno, deixa eu ver, 30, 60, 120, vai dar praticamente 2 ovos. Tem 54 miligramas de cálcio, que é bastante também. 100 gramas de brócolis tem 130 miligramas de cálcio, é um alimento bem rico também em cálcio. Espinafre e agrião também tá aí próximo do brócolis, 168 miligramas e 100 miligramas, são alimentos ricos também em cálcio. 100 gramas de amêndoa tem 254 miligramas de cálcio, tá? Tem uma variedade de alimentos, eu peguei aqueles que o Team Marisol Rios, óbvio, acaba usando mais na dieta pra gente poder entender sobre essa ingestão de cálcio em algumas situações que a gente não utiliza leite e derivados, né? Então, em síntese, gente, o que eu quero trazer pra vocês hoje é que
que uma dieta com esses alimentos que eu falei, mesmo que ela não seja uma dieta com leites e derivados, em se tratando de fontes de cálcio, se eu tiver esses alimentos, aveia, ovo, brócolis, agrião, espinafre, de uma forma bem dividida e equilibrada na dieta, eu consigo sim alcançar a ingestão de cálcio diária necessária pro dia, tá? Então, aquela quantidade que eu falei lá, basicamente de 1 grama, no caso de um indivíduo adulto, a gente consegue, com uma dieta equilibrada sem leite, alcançar essa ingestão. Bom, agora para finalizar a nossa reflexão, a gente já obteve uma resposta da pergunta do vídeo, né? Eu vou falar um pouquinho do aproveitamento do cálcio, que é muito importante, porque não adianta eu me encher de alimento fonte de cálcio sem eu estar atenta a esse aproveitamento. Então eu vou estar dando algumas dicas para você aproveitar o cálcio do alimento que você está ingerindo da melhor forma, tá? O passo principal, gente, é prestar atenção no modo de preparo, porque infelizmente algumas formas de cozimento, de excesso de água, faz com que o cálcio do alimento se perca em uma boa quantidade. Então é preciso que a gente cozinhe primeiramente, se possível, no vapor, tá? Os alimentos que tiverem casca, fazer o aproveitamento dessa casca, porque a boa parte do cálcio pode estar ali. Quando for cozinhar o alimento, não cozinhar muito tempo, porque essa perda pode acontecer também. E sempre utilizar o mínimo possível de água, tá? Para concluir, é importante a gente diminuir o máximo possível a ingestão de alguns alimentos que aumentam a eliminação do cálcio pela urina, tá? Então não adianta eu me encher de cálcio, mas eu me encher também de alguns alimentos que vão fazer esse cálcio ser eliminado. Que alimentos são esses? Alimentos com alto teor de sódio, alimentos com alto teor de açúcar, alimentos com alto teor de cafeína e alimentos com alto teor de ácido fosfórico. Ácido fosfórico são aqueles utilizados para gaseificar bebida, né? Então, refrigerante, água com gás, H2O. Então, é importante a gente diminuir esses alimentos que eu falei para não prejudicar a absorção do cálcio, porque esses alimentos fazem com que o cálcio seja eliminado pela urina, tá? Então, só pra gente fazer um fechamento bacana, entendemos aqui nesse vídeo que é possível sim, gente, a vida, quando se trata de cálcio, a vida além do leite, tá? É possível conseguir a ingestão diária de cálcio com alguns tipos de alimentos e uma dieta equilibrada, sem que sejam leites e derivados. Espero que vocês tenham curtido bastante esse vídeo. Deixem comentários aqui e dicas também de opiniões, né, de próximos temas pra gente poder abordar. Beijo da Coach!